Olá, boa noite, Mário, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite. Nossa, passou voando a semana, hein? Hoje já é a quarta aula, hein? Pois é, já estamos no último dia do nosso evento, muitas informações, muito conteúdo aí para o pessoal. Tenho certeza que muita gente está saindo desse curso, desses 4 dias, com um olhar diferente para a liderança. Você também não acha disso? Com certeza. Porque eu não sei, não, mas eu vejo assim, às vezes as pessoas querem aprender e elas vão em busca de conhecimento na literatura, num conteúdo, num curso, mas o negócio é colocar a mão na massa e realmente saber se ele está evoluindo bem, como é que está indo a caminhada dele, e a gente vai ter essa oportunidade aqui, né, Mário? Dentro dos grupos. Essa possibilidade da mentoria é muito legal, né? Porque te dá segurança, né? De você estar fazendo, ali você pode errar, você não vai ser punido por errar, você vai estar sempre em crescimento, né? E tendo feedback, que é muito importante, né? Ter o retorno, acho que isso também é bárbaro, né? Essa é uma das questões que eu vou falar hoje, tá? De feedback. Feedback. Como é importante, como é importante. E aqui nesse curso, vocês vão ter a oportunidade de vivenciar, de colocar em prática, de pôr a mão na massa, como a gente diz, né? Aprendendo realmente aí algumas dicas. Eu vi vários recados lá nos grupos, pessoal perguntando como é difícil formar lideranças. O tema de hoje é exatamente esse, desenvolvendo lideranças. Porque as pessoas falam assim, nossa, na minha comunidade faltam líderes, ou então na própria empresa, mas a gente não consegue encontrar um líder que esteja à altura, enfim. Como é que a gente vai buscar, como é que a gente vai desenvolver essas lideranças? As pessoas que estão dentro da empresa, estão dentro da comunidade, elas precisam despertar para as pessoas ali da própria equipe essa liderança. São pessoas apaixonadas. Você tem que fazer com que as pessoas se apaixonem por aquilo que elas fazem, para elas poderem um dia assumir. E você tem que desapegar. Olha quanto aprendizado aqui, né, Mário? Quantas lições a gente teve aí nesses 4 dias. É um pouco de falta de visão do futuro, também das lideranças. As lideranças, tem algumas lideranças que são muito fechadas, elas não conseguem enxergar além. Elas só enxergam o dia de hoje e um curto prazo. E hoje a gente precisa enxergar o médio prazo, o longo prazo, precisamos nos programar para o que vem. Então, não adianta só pensar a curto prazo, a gente precisa pensar a médio e longo prazo. Então, a gente tem que pensar na sucessão, né? Sucessão faz parte. Preparar líderes é uma função do líder, né? Do líder maior, dos líderes maiores. Né? Muita coisa para conversar, né? Muita coisa bacana para conversar. Pois é. Fazer uma roda aí de liderança é gostoso, hein? Fazer uma partilha, uma roda. Isso aí nós vamos fazer lá no curso, né? A gente vai ter essa oportunidade, né? Sim. Pois bem, o pessoal está chegando aqui. Pessoal, deixa aqui para a gente o que foi que vocês acharam dessas 3 primeiras aulas. Boa noite a todos. Muito bom, a gente já vai entrar com o nosso conteúdo de hoje. Olha que esse curso virou até presente de aniversário, Raquel. É mesmo? Alguém comprou e deu de presente de aniversário? A Rô acabou de me mandar um bilhetinho aqui que ela vai participar, que ela pediu de presente de aniversário para o marido dela e ela ganhou. Que legal, Rosângela. Estou feliz aí, parabéns pelo presente, viu? É isso aí, gente. São várias formas de você conseguir ganhar, ou comprar, ou adquirir, ou pedir isso, né? Porque... Correr atrás, né, Raquel? O líder tem que correr atrás, né? Quando a gente quer de verdade, eu vou falar um pouco isso hoje, quando a gente quer de verdade, mesmo aquela coisa, nada te impede, nada te segura, porque vale a pena, e aí você arruma de um jeito ou de outro. E às vezes, gente, o pessoal às vezes tem dificuldade, né, financeira mesmo, mas a gente tem que ver que é dentro da própria empresa, ou dentro da própria paróquia, da comunidade, às vezes a empresa ou a comunidade também podem ajudar. Você sabe que nós temos alunos aqui que fizeram rifas, fizeram campanhas para ajudar a levantar um dinheiro para pagar, e pagaram à vista, levantaram o dinheiro e pagaram à vista o curso.
Por quê? Porque é uma pessoa que vai aprender e vai passar para muitas outras. Todos ganham, gente. Conhecimento, formação, vou falar disso também hoje. Todo mundo ganha quando um faz. Então, a comunidade, a paróquia, a diocese, ela investe porque a igreja precisa, como o Mário falou ontem, a igreja precisa de se desenvolver através das pessoas, ela cresce através de pessoas. E nós vamos falar de desenvolver lideranças, então temos que valorizar essa liderança, sim, e não abram mão do desejo de vocês, não abram mão da vontade de vocês de aprofundarem, de serem líderes melhores, porque é para Jesus que vocês estão fazendo isso. Se é um líder cristão, tenha certeza de que você também, na sua empresa, onde você estiver, você também é um missionário. Então, é para ele que a gente está aí. Pois bem, vou soltar o vídeo agora, tá? Vou compartilhar aqui com vocês para a gente dar início. Como eu falei, esse é um vídeo forte, que ele dá um ânimo na gente, né? Bora lá. Então, vou compartilhar com vocês. Olá, para aqueles que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, que alegria estar aqui com vocês. Boa noite, Mário, mais uma vez. Seja bem-vindo a essa quarta aula do evento Como se tornar um líder fora da caixinha. E eu quero saber o seguinte, foi legal, gente? Foi legal? Eu estou conseguindo cumprir aquilo que eu prometi para vocês em todas as aulas e hoje a gente vai reforçar isso? Espero que sim. Seja muito bem-vindo, parabéns por você ter escolhido ficar aqui hoje, sexta-feira, gente. Sexta-feira, dia de sextou, né, que o pessoal fala, dia de lazer, dia de descanso, e muita gente aqui conosco. Sabemos que muitos têm compromissos, que às vezes não dá para assistir na hora, mas que vão assistir depois. Muita gente está assistindo depois também, e está tudo bem. O importante é você estar aqui para buscar esse conhecimento, para você se desenvolver, para se tornar um líder melhor. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, aproveite para se inscrever, clicando no botãozinho vermelho, clicando no sininho para receber as notificações quando estiver vídeo novo no canal. É muito importante você se inscrever. A sua inscrição faz toda a diferença aqui para nós. Está fortalecendo, está crescendo o nosso canal aqui do YouTube, tá bom? Pois bem, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, porque, inclusive, ontem nos grupos, estava falando agora há pouco com o Mário, que nos grupos as pessoas ficaram perguntando, né, como formar líderes, né? E a gente vai falar hoje é o nosso tema, desenvolvendo lideranças. E eu vou compartilhar agora para a gente iniciar nossa aula rezando, como sempre, tá bom? Então, vamos lá, rezando o nosso Pai Nosso, pedindo a Deus Pai que ilumine os nossos passos, que envie o Espírito Santo para nos impulsionar, aquecer o nosso coração, nos libertar dos medos, e que a gente esteja sempre seguindo os passos de Jesus, e que Ele esteja sempre à nossa luz,
à nossa frente, como luz que clareia, que ilumina, que nos mostra os passos certos que nós precisamos dar. Rezemos todos juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, Senhor, por ser o nosso líder, o nosso mestre, aquele a quem nós devemos espelhar a nossa liderança também. Amém. Amém, pessoal. Pois bem, vamos lá, vamos continuando aqui. O que eu trago para vocês hoje? Lembrando, gente, hoje é a nossa última aula, a quarta aula, lembrando que essas aulas são, assim, degustações de tudo aquilo que a gente pode dar muito mais para vocês, muito mais. Mas a gente dá o nosso melhor aqui. Então, toda aula tem um tema, a gente estuda, a gente traz para vocês aprenderem. Então, todo mundo vai sair daqui com conhecimento, com um olhar novo para a sua liderança. E lembrando que a Catequese Fora da Caixinha tem como objetivo, a nossa proposta é ajudar você a se sentir mais seguro e mais competente na catequese e agora na liderança também. Guarda isso. O que é? Se alguém te perguntar o que é Catequese Fora da Caixinha, você fala assim, a catequese, eu sei que ela ajuda a gente se sentir mais seguro e mais confiante na nossa proposta, na nossa missão, no nosso discipulado, seja na catequese, seja na liderança cristã. Tá certo? Então, isso eu gosto sempre de bater nessa tecla para vocês saberem qual é o nosso objetivo, qual é a nossa proposta aqui com vocês, tá bom? Agora eu vou compartilhar com vocês os slides. Espera um minuto. Compartilhar. Eu gosto de estar sempre pertinho, por isso que eu solto o slide para a gente estar pertinho de vocês, tá? Então, vamos ver qual foi a nossa programação da semana. Vamos relembrar, gente? Vamos lá? Primeiro dia, entendendo de gente, falamos dos perfis comportamentais, o Mário trouxe um exercício bárbaro aí para falar dos perfis, né? Então, no segundo dia, nós trabalhamos os 10 mandamentos do líder, olha quanta coisa aí, vocês fizeram aquela roda, quantos mandamentos aí vocês analisaram e qual aqueles que vocês perceberam que precisa ser melhor trabalhado a partir do seu perfil e como é que você pode fazer isso. Estabeleça um e desenvolva ele até o final de um tempo. Estabelece aí um tempo, olha, 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Nesse período, você fala assim, eu vou ser melhor nesse quesito. E aí você trabalha. Todo começo de ano eu gosto sempre de propor algo para minha vida, onde eu trabalho durante o ano todo esse propósito. Esse ano eu vou trabalhar a minha paciência. Essa semana eu vou trabalhar a caridade. Essa semana eu vou trabalhar uma virtude, escolhe. E aí você trabalha durante um ano. Então aqui, escolhe um mandamento aí que você fala, puxa vida, não estou cumprindo isso aqui como líder cristão. O que eu preciso fazer? Aí você vai, escolhe e cumpre, tá bom? Um outro aqui, o trabalho em equipe, que foi ontem, falamos muito de trabalho em equipe, falamos do quebra-cabeça, falamos do time de vôlei, sempre para associar, para facilitar a compreensão de vocês. Para vocês poderem, toda vez que for falar em trabalho em equipe, vocês se lembrarem do quebra-cabeça, se lembrarem do vôlei, tá? E como é importante isso, né? E hoje a gente vai falar sobre desenvolver a liderança. Então, o tema de hoje, do quarto dia, é desenvolvendo a liderança. Nós não poderíamos ficar sem esse tema, porque não é fácil, nós sabemos disso, que não é fácil desenvolver lideranças. Como o Mário falou agora há pouco, as pessoas, às vezes, têm um olhar muito imediatista, então acha que ele está líder agora, foi chamado para liderar, ele está vendo aqui o agora dele, e entra num desespero, e isso entra numa roda viva, e ele acaba não prevendo o futuro, não prevendo novas lideranças, não prevendo sucessores para a sua liderança. E no fim ficam, às vezes, aquelas pessoas, dezenas de anos assumindo uma liderança, com muita dificuldade, sem oxigenar, sem atualizar, enfim, é preciso a gente desenvolver a liderança sim. Se você já é um líder, você vai desenvolver novos líderes. Se você não é líder, quer ser, vai aprender como você pode ser
um líder, tá? Como você pode desenvolver a sua liderança, na verdade, né? E lembrando que como você sairá desse evento, lembra dos 3 itens? Conhecendo um jeito novo de liderar, escreve aqui para mim, escreve aí no chat. Você está conhecendo um jeito novo de liderar? Fala, sim, Raquel, estou conhecendo um jeito novo de liderar. Eu enxergava de um jeito, hoje eu já estou enxergando de outro, e hoje vai ser melhor ainda. Bora lá. Segundo, você vai sair mais consciente que é preciso sair da caixinha. O que é sair da caixinha? É você sair dessa situação onde você está hoje, fazer algo diferente, fazer algo inovador. Sair da caixinha é você enxergar novos horizontes, enxergar o futuro. Sair da caixinha é você se movimentar, ser mais flexível, ser mais criativo. É você estar em contato com outras pessoas e não fechado dentro do seu casulo, percebe? Então, mais consciente de que é preciso sair da caixinha. Tá saindo você aí da caixinha? Me fala, né? Quero saber. E por terceiro, você vai sair desse evento sabendo dar o primeiro passo para iniciar uma liderança eficiente e diferenciada. Agora, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, de tudo que vocês já aprenderam aqui, só nessas 3 aulas, fora o que vocês vão aprender hoje, eu tenho certeza que pelo menos um passo você vai saber dar diferente. E é exatamente isso que eu falo. Que você vai conseguir sair daqui sabendo dar pelo menos um passo, um primeiro passo, para você fazer uma liderança diferenciada e eficiente, tá certo? Deixa eu falar uma coisa antes de entrar no tema, quero falar para vocês o seguinte, ontem nós apresentamos para vocês uma oportunidade. Todas as vezes que nós trazemos um evento, nós oferecemos uma oportunidade. E aqui uma oportunidade de desenvolver ainda mais uma liderança diferenciada. Uma liderança que vocês estão exercendo ou que querem exercer um dia. Ou que foram chamados, mas ainda não disseram o seu sim porque se sentem inseguros. O que é uma liderança diferenciada? Você vai se tornar uma pessoa mais segura, mais competente naquilo que você faz. Muita gente já fez o cadastro de interesse e hoje, até meia-noite, quem se cadastrar ainda vai receber os bônus da avaliação. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa. Vocês viram que o Mário falou lá na primeira aula, ele fez uma explicação dos perfis comportamentais. Alunos meus já fizeram um curso meu de autoconhecimento, onde eu falo dos perfis comportamentais, mas nós ainda não fizemos essa avaliação com os alunos. Nós não fizemos essa avaliação com ninguém. Então, a nossa proposta para quem vai fazer e fechar o curso até hoje, à meia-noite, nós vamos fazer... Cada um dos nossos alunos vai fazer uma avaliação, uma autoavaliação. Nós vamos entregar esta avaliação para vocês, vamos dar um retorno para vocês do resultado dessa avaliação, e ainda por cima, são 2 bônus. Um é você se avaliar, nós darmos o retorno, e o segundo é você aprender a fazer isso que nós vamos fazer com você. Você vai aprender a fazer com seus liderados. Para quê? Nós acabamos de ver nessas 3 aulas, e hoje vamos ver mais ainda, a importância do entender de gente. O que é entender de gente? Não é só saber que ele tem sentimentos, que ele tem gosto, que ele tem vontade, que você precisa ouvir. Não! É, na verdade, saber se relacionar. Então, para você se relacionar bem com o outro, para você tocar o coração do outro, para você motivar o outro, você tem que conhecê-lo. E eu falo isso para o catequista, trabalhar isso, esse conhecer o outro com seus catequizandos. Aí eu trago uma outra metodologia. Enfim, você que está com vontade de fazer, faça o seu cadastro, gente. O Mário vai colocar no chat o cadastro. Faça o seu cadastro. Tire as suas dúvidas a partir do cadastro. Ali você preenche, o Mário vai entrar em contato com você. Vai tirar suas dúvidas, vai ver de que forma que ele pode te ajudar. Não perca essa oportunidade. Como o Mário disse, não perca essa oportunidade. Bora lá, gente. Então, nós vamos falar sobre desenvolver lideranças. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês.
para a gente ver o nosso tema de hoje, tá bom? Eu sempre trago o slide para mostrar para vocês a ilustração. E a imagem, ela nos remete a lembrar com mais facilidade da mensagem, tá? Então, ó, eu vou desenvolver a liderança, eu vou desenvolver a minha e vou desenvolver a liderança de outros, tá? Então, você vai sempre regar, é como se fosse uma planta, você tem que cultivar essa liderança no outro, tá bom? Vamos entender aqui. Eu trago para vocês uma pergunta e eu vou ajudar vocês a responder, tá? Todos podem ser líderes. Todo mundo pode ser líder? Essa é a pergunta. Dá uma olhada nessa imagem. Partiu de um, se juntar a outro, se juntou a outro, e foi subindo, formando uma pirâmide. Perceba que alguém teve uma iniciativa. Alguém teve a iniciativa de fazer a pirâmide. Alguém teve a iniciativa de chamar outras pessoas para estar junto. Alguém sabia aonde queria chegar. Olha que bacana isso, não é? Assim a gente tem que pensar na nossa liderança. Como é que a gente está agindo? Será que realmente todo mundo pode ser líder? Porque tem gente que acha assim, eu não tenho não. Vocês viram o depoimento da Josiane ontem? Hoje vocês vão ver de novo a Josiane falando da liderança dela. Vamos ver o que é. Todos podem ser líderes. A questão fundamental é entender como isso se dá, ou seja, como as pessoas se tornam líderes. Todos podem ser líderes ou algumas pessoas estão fatalmente condenadas apenas a ser liderados? É justo isso? É justo? Não. Se a pessoa quer ser líder, ela não precisa estar fadada a ser liderada. Ela pode ser líder. Ela é líder da vida dela e pode ser líder do negócio dela. Ela pode ser líder aonde ela quiser, desde que isso seja trabalhado, que seja considerado. Sim, é possível. Todos podem ser líderes, sim. De tudo que nós já falamos hoje para vocês, fica claro isso. E aí eu pergunto, liderança é apenas um carisma? Segundo o Bernardinho, que eu falei ontem dele, né? Ele diz assim, que liderança é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Por que será que ele faz isso? Ele fala isso. Primeiro porque é um jogo e tem muito suor, não é? Então é lógico, tem que ter muita mão na massa, tem que realmente saber fazer. E para saber fazer, você tem que ter conhecimento. Quanto melhor você é porque mais você conhece, é porque mais você coloca em prática. Então, é 10% inspiração e 90% transpiração. Pense nisso, porque tem gente que acha assim, ele é líder, é sorte, ele é o queridinho. Gente, olha o que está por trás dessa pessoa que você fala dela, se ela realmente não é uma pessoa que batalha muito. Geralmente, na maioria das vezes, eu diria, as pessoas só olham os louros, só olham os prêmios, só olham onde a pessoa chegou, mas ela não consegue ver o caminho que ela trilhou para ela chegar lá. Quanto esforço, quanta labuta, quanta dificuldade, quanta resiliência, quantos tombos, quantas dificuldades, pedras no caminho. Você pensa que é fácil? Não é. É muita transpiração para realmente chegar onde quer. Você quer ser um líder? Você não quer ser liderado? Você quer ser líder? Então, esteja preparado para transpirar. Esteja preparado para não desanimar. Você é a sua principal motivação. Não é ninguém que vai te motivar. É você mesmo a razão da sua própria motivação. Tem gente que fica falando, eu preciso de fulano, fulano não me apoia, fulano não me ajuda, o cicrano nem olha. O que é isso, meu bem? Você quer liderar a sua vida, ou quer liderar a sua comunidade, ou quer ser bom? Transpire, põe a mão na massa, não viva de mimimi, por favor, tá bom? Então é sim, 10% inspiração e 90% mão na massa. Você põe a mão na massa, então você pode ser um líder. Entendeu? Entendeu? É isso aí. Mas sabendo como fazer.
Porque nós estamos aqui porque ser líder não é simplesmente botar a mão na massa e sair fazendo qualquer coisa. A gente tem que saber fazer, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Jesus, gente, teve a sua autoridade de modo marcante, a ponto de algumas pessoas dizerem, olha o que falavam de Jesus, até o vento e o mar obedecem a ele. Percebe a autoridade? Até o vento e o mar obedecem Jesus. E o que Jesus ensina? O que Jesus ensina para nós lá nas Escrituras, lá nos Evangelhos? E eu trago aqui uma frase de Mateus 20, versículo 26, que diz o seguinte: Jesus ensinou o seu segredo quando disse que aquele que quiser ser líder deve ser o servo de todos. Ou seja, trabalhe, sirva o outro, faça o seu melhor, seja exemplo antes de querer que o outro faça. Faça você primeiro, tá? Então, ele dá esse exemplo. Entende que essa não é uma lição apenas para quem é ou para quem quer ser líder, de servir o outro, mas é para todo mundo, é para toda a humanidade. Jesus fala para o mundo, para todos. Dessa forma, é assim que nós devemos, primeiramente, viver. Então, se você quer ser um líder, seja um servidor. Sirva o outro, em primeiro lugar, tá? Já estou ensinando aqui como desenvolver a liderança. Tá aprendendo? O líder é alguém que é obedecido porque antes de mandar fazer, ele já fez e sabe como faz. A ordem do líder não é dada sem conhecimento. Ontem eu falei sobre isso. Você percebe que os assuntos vêm vindo, a gente fala numa aula e puxa na outra e vai avançando e vai aprofundando mais. Então, o líder, para ele poder mandar, ele tem que saber, ele tem que ter feito também. Ele tem que ter um mínimo de conhecimento, para que ele possa, se o outro não pode fazer, eu vou lá e faço. Eu tinha muita dificuldade de fazer artes na época do Pequeninos do Senhor, e eu ficava louca, porque tinha que ficar pedindo para as pessoas de marketing, aquilo, outro, gente de fora, para poder fazer as artes para mim. O que eu fiz? Eu fiz um curso, na época de CorelDRAW, que hoje em dia acho que nem usa mais, porque hoje tem tantas ferramentas bárbaras, mas na época eu fiz um curso de 6 meses para aprender todas as ferramentas de CorelDRAW. Para quê? Para fazer arte? Hoje não, hoje tem o Canva, que é tudo muito mais fácil. Mas na época não tinha. Você tinha que desenhar, então você tinha que criar. E aí, eu então fazia, e aí quando precisava, eu ia lá já saber fazer. O dia que eu não deu mais para fazer, eu podia ensinar outras pessoas a fazerem. E se alguém eu pedia para fazer que sabia fazer, eu falava, olha, isso aqui não está certo, isso aqui errou. Por quê? Porque eu sabia fazer. Isso eu trago uma experiência pequenininha, tá? De fazer uma arte para postar numa rede social, uma campanha, enfim, alguma coisa assim. Então, você quer, você tem que pôr a mão na massa, tem que fazer. Por exemplo, uma pessoa, um líder, né? Ele sabe que é possível pintar tal parede daquele jeito que ele quer, naquele espaço de tempo que ele idealizou. Sabe por quê que ele, quando ele vai pedir para alguém, ele fala que ele quer exatamente daquele jeito, naquele tempo? Porque ele já pintou aquelas paredes muitas vezes. E ele sabe que dentro daquele tempo que ele pediu, é possível que o outro também faça. Ele sabendo fazer, ele pode liderar os seus pintores com autoridade, compreende? Ele fala aquilo que ele sabe fazer, tá? Líder é quem conhece bem as pessoas do time e tem o papel de agregar, de juntar pessoas e de inspirar a equipe. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje também, tá? Estamos já avançando aqui, mas depois eu vou aprofundando mais. Então, com isso, gente, o líder valoriza o desempenho de cada um, incentiva a participação das pessoas nas tomadas de decisões. Vocês viram a Elza ontem. Então, olha, foi tomar uma decisão, elas vieram com uma proposta, as catequistas, com uma proposta completamente diferente, elas foram a maioria. E aí? Então, ela incentivou-os a participar da decisão. Se a decisão, a grande maioria, foi
a opinião delas, então que seja a opinião delas, e vamos acreditar. Um líder, ele dá e recebe feedback, e ele sabe mediar conflitos. Quantas vezes a gente sabe que a gente vai encontrar dificuldade? A gente sabe que a gente vai encontrar pessoas que não têm o conhecimento que nós passamos a ter a partir do momento que a gente estuda, então a gente sabe que o outro não estudou. E aí começa a gerar alguns conflitos, algumas dificuldades, isso é super comum. Agora, o líder, ele tem que saber escutar, entender um, entender o outro e fazer uma mediação. O líder não pode estar do lado de um, lado do outro. Às vezes é lógico, ele vai ter que tomar uma decisão, ele vai tomar uma posição, ele vai ter uma posição. Mas no primeiro momento, o que ele tem que fazer? Mediar. Ouvir um, ouvir outro. Aí um vem e mete a boca. Aí ele fala, você tem toda a razão, tem toda a razão. Aí ele vai ouvir a história do outro, é diferente. Porque toda história tem dois lados, pelo menos, né? Então, tem que saber mediar também, tá? E, enfim, essa pessoa trabalha, que é o líder, ele trabalha para que seu time possa se desenvolver dentro da empresa ou da comunidade. Então, a gente está dentro de uma comunidade e a gente quer trabalhar a equipe, nós sabemos aonde nós queremos chegar. Nós vamos fazer de tudo para isso acontecer, fazer com que todos eles participem. Dentro da empresa, a mesma coisa. Temos objetivos, temos metas a serem cumpridas e toda a equipe vai trabalhar. Tá certo? Então, respondi a pergunta, todas as pessoas podem ser líderes? Depende de cada um. Depende de como ela entende essa liderança. Depende da sua capacidade de querer aprender e ser um bom líder. E não ser um líder qualquer. Então, eu falei sobre se todos podem ser líderes, eu acho que isso aqui responde para bastante gente, tá? Sim, todos podem ser líderes, mas que líder que ele quer ser e como que você pode ajudá-lo a ser ou você mesmo, tá bom? Vamos falar agora sobre a importância de formar lideranças, porque isso é uma dúvida, né? A importância de formar líderes. Lógico, o que você está esperando? Você está achando que os líderes vêm sem ser formados? Como assim? Então, é muito importante, sim, formar líderes, novos líderes que vão dar continuidade ao seu trabalho ou vão fortalecer a sua liderança. Os novos líderes fortalecem a sua liderança. Olha só essa imagem, tem um líder lá na frente, mas junto com ele tem uma equipe, que vem vindo, vem acompanhando. Ele está trazendo pessoas junto dele para ajudá-lo, e cada um de uma cor, você percebe? As cores mostram as habilidades diferentes, as competências diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu vou falar para você aqui sobre a importância? Vamos ficar juntinho aqui, porque juntinho vocês ficam mais pertinhos de mim e eu gosto de falar com vocês, tá? Todas as instituições, gente, sejam elas corporativas, as empresas, ou religiosas, que são as comunidades, as dioceses, enfim, as paróquias, todas as instituições precisam desenvolver líderes. Isso é muito importante, em todos os lugares. Isso é muito importante. Mas como que a gente pode fazer isso? Essa foi uma das perguntas que nós lemos nos grupos também, tá? Pois bem, é preciso incentivar as lideranças. Infelizmente, a gente se depara com pessoas que... Lembra que eu dei dicas, que eu trouxe mandamentos, que eu trouxe várias informações para vocês. Tem muitas pessoas que não desapegam, acham que elas são donas da liderança delas e elas não evoluem e elas têm medo de falar aquilo que elas sabem para outras pessoas. Ou seja, mas se eu falar isso, o outro vai saber tanto quanto eu. Aí, aonde está o meu diferencial? O seu diferencial está em você estar em contínua formação, em contínuo desenvolvimento. Porque o que você aprendeu aqui hoje, você já ensina, e amanhã você está aprendendo outras coisas, para você continuar ensinando. Até porque conhecimento, só para nós, não serve de nada. Você fica acumulando aquele conhecimento, guardando só para você, para quê? Conhecimento existe para ser compartilhado,
Quanto mais você sabe, mais você vai passar para o outro. Quanto mais eu sei, mais eu quero passar para vocês. Tá entendendo? Então, a gente começa já pensando sobre essa questão de como incentivar as lideranças a partir do líder. Então, o líder precisa ser trabalhado antes dele formar novos líderes, porque às vezes ele não consegue, ele não sabe, ele tem medo. Eu me lembro, eu sou formada arquiteta, e enquanto eu estava fazendo faculdade, eu estava fazendo estágio numa construtora. E eu sempre gostei de obra. E aí a gente estava numa obra onde estava fazendo fundação. E aí tinha aqueles tubulões enormes, porque era um prédio muito alto que ia construir, e eu estava acompanhando esses tubulões. Então, abri os tubulões, tinha mais ou menos 80 centímetros, 1 metro de diâmetro, 1,20 m, dependendo do tubulão. E aí você descia lá 7 metros, 5 metros, enfim. E você descia numa cordinha ali, sentado numa cadeirinha, numa madeirinha, aí você descia lá embaixo, media, fazia toda a medição do pessoal que já tinha cavado tudo ali para poder concretar. E eu, arquiteta, numa obra, ou seja, quem tinha que estar ali estagiando era um estagiário de engenharia. Mas não, a Raquel estava lá, porque eu gosto de obra, eu gostava de obra, eu queria aprender. E eu me lembro que tinha junto comigo uma estagiária da engenharia. Gente, mas essa menina não me passava nada. E eu sou muito curiosa. Tudo eu perguntava, porque como eu não sou engenheira, ela sabia o que estava acontecendo ali, então eu sugo de todo mundo o máximo que eu posso. Eu estou ali junto, eu quero aprender. Sugar no sentido de questionar, de perguntar, de aprender. Pois essa menina não me falava nada. Ela não me falava. Ela não queria, ela tinha maior ciúmes, porque eu estava ali, o que você está fazendo aqui? Ela me questionava, por que você está aqui? Então, percebe, aí foi ali que eu percebi, falei, puxa vida, né? Ela tem medo do quê? Quantas pessoas têm medo de passar o seu conhecimento porque elas querem se achar mais, se consideram mais do que o outro? Todo mundo tem capacidade. Então, abra-se, desapegue-se, liberte-se, porque senão você fica escravo do seu conhecimento e isso só vai te fazer mal, não vai te fazer nada bem, nada bem. Continuando aqui. Então, a gente tem que incentivar as lideranças. E isso é feito quando os talentos das pessoas são valorizados. Percebe que aquela menina estava ali junto comigo, o engenheiro estava vendo, olhando para ela, olhando para mim. Ela estava com medo do talento dela não ser tão realçado. Ela tinha que esconder de mim, porque senão poderia ela diminuir. Ela achava, não tinha nada a ver, porque eu não tenho esse entendimento. Depois eu fui ter meus estagiários, gente, eu passo tudo para os meus estagiários. Eu não tenho o menor medo de passar nada, não tenho a menor preocupação. E eu quero formar líderes para assumir o meu lugar, sem problema nenhum, né? Então, você tem que valorizar os talentos, reconhecer e, consequentemente, fortalecer e desenvolver muitas coisas das pessoas. E eu trago aqui 4 itens que precisam ser desenvolvidos na liderança. Quais são esses itens que você precisa ajudar outras pessoas a desenvolver? Você está aí na sua comunidade, você quer desenvolver novos líderes. Das 3 aulas que nós temos até agora, eu já trouxe muito conhecimento para te ajudar a desenvolver essas lideranças. E agora eu trago 4 delas para vocês, tá? Então, vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar, porque aqui eu trago um por um para vocês, tá? Como que vocês vão fazer isso? Opa, ó. O que deve ser desenvolvido no outro? O que eu vou desenvolver no outro? Então, eu vejo em uma pessoa a capacidade dela de ser um líder. Então, vamos ver, o que eu vou fazer? O que eu vou desenvolver nela? A capacidade de liderança. Eu olho para aquela pessoa e eu vejo que ela é capaz. Então, eu vou mostrar para ela que ela é capaz. Às vezes, ela não enxerga. Às vezes, ela não consegue visualizar todo o seu potencial. E a gente tem uma frase que a gente sempre diz que é o seguinte: nós podemos muito mais do que acreditamos. Ou seja, você pode muito mais do que você acredita. Assim também o outro. Então, o outro, você enxerga nele coisas que ele não vê. Então, você vai mostrar para ele, olha, que você é capaz. Então, você vai desenvolver nele a capacidade dele de liderança.
Você vai também, ensinar, desenvolver nele o gerenciamento de pessoas e de processos. Por quê? Para você ser um líder, você precisa estar junto de pessoas, gerenciar pessoas, já falamos sobre isso. E tem processos? Lógico que tem. Por quê? Como é que você vai atingir um objetivo? Tem que passar por várias etapas. Dentro da catequese, nós temos várias etapas. Dentro de uma empresa, para atingir um objetivo, você vai passar por várias etapas, desde a produção de um produto, produção de um objeto, produção de alguma coisa. Depois vai para embalagem, depois vai para a logística, depois vai para a entrega. São vários processos. E as pessoas precisam entender aonde eles estão e como gerenciar pessoas e também gerenciar os processos, que são sob a responsabilidade dele, tá? O que você vai desenvolver no outro? Um olhar estratégico sobre a sua missão ou seu negócio. Mário acabou de falar sobre essa questão do olhar do líder. O líder tem um olhar muito imediatista, é o líder do aqui e agora. E, na verdade, ele tem que ter um olhar lá para frente. Esse olhar estratégico é aquele olhar onde ele quer chegar e a estratégia que ele vai desenvolver para chegar lá. Então, ele tem uma missão, ou ele tem um negócio, ele tem um objetivo, ele tem que ter um olhar estratégico para isso. As pessoas vão vivendo por viver, gente, não é assim. Você precisa fazer um mínimo para poder dar certo. Então, o que você vai desenvolver no outro? Esse olhar estratégico, mostrando para ele, olha, vamos enxergar lá na frente, hoje você está aqui, amanhã você vai estar em outro lugar. Quem estará no seu lugar? Legal, não é? E, por quarto lugar, a importância de inspirar pessoas. Então, precisa desenvolver isso no outro. Quem é que deve inspirar o outro? Todo mundo. Todos nós precisamos inspirar pessoas. Se nós somos líderes, mais ainda. Mais ainda. Por quê? O liderado, muitas vezes, precisa da motivação, precisa do nosso empenho, da nossa força. A gente precisa ser aquela pessoa que ele olha, que ele fala assim, nossa, quanto crescer, eu quero ser igualzinho a você. Sabe essa frase que a gente ouve há muito tempo? É isso é inspirar pessoas. Aí você fala, poxa, que legal, essa pessoa me inspira a ser melhor, essa pessoa me inspira a agir diferente. Então, o líder precisa inspirar pessoas. Ele tem que saber que ele está fazendo algo envolvendo equipes, porque, como eu falei, ele não está sozinho. Ele não lidera somente a si mesmo, mas ele lidera uma equipe, tá? Ok, gente. Então, o que eu trouxe aqui para vocês agora, nesse primeiro momento? Todos podem ser líderes, sim. Como que você vai fazer isso, né? O que está por trás de cada líder? A importância de formar as lideranças e o que você vai desenvolver no outro para ele ser um bom líder, para ele ser um líder. Começamos por aqui. Quer aprofundar um pouco mais? A gente tem como fazer isso, só que numa outra ocasião. Para hoje, eu vou trazer mais conteúdos para vocês, mas eu não consigo mergulhar, como eu digo, para águas mais profundas, tá? Então, quero trazer aqui de novo para vocês, gente, o depoimento da Josiane, da Luciana e da Liane, para quem não assistiu e para quem já assistiu, para assistir novamente e ver como é um trabalho em equipe aqui dentro da Catequese Fora da Caixinha e que isso sirva de inspiração para você ensinar o seu liderado ou para você ser uma pessoa também que inspire outras pessoas, tá? Vamos ver o que a Josiane fala sobre a liderança dela. Eu vou até parar aqui um pouquinho, peraí, deixa eu ver uma coisa. Formatar o vídeo. Se eu quiser parar, eu paro. Vamos lá. Olha o que a Josiane fala. Para mim foi desafiador. Foi desafiador, foi uma liderança, foi essa confiança de liderança foi diferente, porque lá no primeiro subsídio, eu tinha um medo muito grande. Eu me tremia para falar, né? Eu me tremia muito, eu sentia dor de barriga. Percebam que a Josiane, eu falei ontem, ela assumiu duas lideranças. A primeira liderança, ela teve muito medo. Como eu disse para vocês, eu enxerguei nela
a capacidade de liderança, e uma liderança muito amorosa, uma liderança extremamente adequada para aquele momento, para aquele trabalho que ela ia assumir. E ela teve medo, e ela teve muito medo. Nesse momento que ela está dando depoimento, ela já está na sua segunda liderança, fazendo o trabalho no ano seguinte, com uma parte da equipe e outra parte de pessoas novas, tá? Trabalhando a liderança dela. Verdade. Mas eu tive a oportunidade de enxergar o outro, de ver qual é a dificuldade do outro. Fiz isso perfeitamente? Acho que não. Aí ela traz assim, que ela não sabe se ela fez certo ou não. Gente, tudo na vida você tem que começar a fazer. Porque se está certo ou se está errado, e eu não vou entrar nesse mérito, porque eu já falei para ela que estava certo, porque é uma sequência de experiências e de tentativas para você ser uma pessoa melhor, um líder melhor. Então, se você não faz, você não tem nem a oportunidade de ser melhor, se apenas não é, entende? Então, para começar, você tem que tentar. Você tem que ter vontade, boa vontade. O que ela falou? Ela começou a olhar para as pessoas, ela começou a conhecer as pessoas, percebe? Tudo isso a gente tem falado sobre a questão da liderança. Mas eu tentei enxergar o meu próximo e ver as dificuldades dele, para tentar ajudar de alguma forma. Você vê que o líder, ele quando vê a dificuldade do outro, ele vai ajudar. Ele olha a dificuldade e ele vai ajudar o outro. Isso é papel de líder, tá? Em grupo, olhar o outro, tentar acolher o máximo que puder. Acolher. O meu irmão que está junto comigo. Né? Porque você começa a trabalhar com outras pessoas ainda, com outros olhares, e só vai acrescentando. Você vê, a Luciana fala que trabalhar com outros olhares. Como é importante nós entendermos que dentro de uma equipe, cada um está numa posição e traz um olhar diferente. E não tem que ser, e não deve ser, e não pode ser somente o nosso olhar, somente o olhar do líder. O líder sabe onde ele vai chegar, ele vai conduzir as pessoas até lá, isso é muito importante, mas nesse caminhar ele tem que ter o olhar de todo mundo para avançar. Então, a Luciana mostra isso. Trazendo experiências familiares, tudo foi enriquecendo, a gente foi caminhando de uma forma muito mais natural, parece que é uma coisa muito mais fácil de falar, né? Ela fala que esse caminhar, conforme você vai conhecendo o outro, conforme você vai aceitando o outro, vai descobrindo a beleza do outro, tudo vai ficando muito mais natural, muito mais fácil de conduzir. Quando você encontra com as diferenças e você aceita essas diferenças, você acolhe essas diferenças para tornar mais rico ou mais rica a caminhada, ou mais rico o serviço, enfim, tudo aquilo que você vai fazer. Vamos ver o que a Liane fala. Só que as coisas foram fazendo sentido, esse grupo é incrível, esse grupo é maravilhoso, elas têm uma paciência, elas têm um carinho, elas têm um amor. Ela falou que tudo foi fazendo sentido, percebe? Espera aí. Natural por cada componente do grupo, e isso foi me deixando à vontade. Você vê que essa naturalidade, esse o acolher, foi deixando ela à vontade. Ela chegou no grupo depois, na segunda turma. A primeira turma que a Josiane fez a liderança, ela entrou na segunda turma. Então, já existia um grupinho ali, mas perceba que ninguém excluiu, todo mundo olhou para ela, recebeu, acolheu, olhou com amor. Então, ela está falando do sentimento dela, como ela se sentiu. Olha o papel importante do líder e de toda a equipe. Porque eu não me sentia muito à vontade, a gente não se conhecia direito. Tá vendo? Eles não se conheciam direito. Conforme foi avançando, o tempo foi avançando no trabalho, nossa, cada uma tem uma particularidade assim tão especial, tão grande, de motivação, de entusiasmo, de alegria. Não tem como a gente não se apaixonar pelo trabalho, né? Aprendi demais, gente, aprendi muito, aprendi principalmente essa parte de delegar, vamos dividir, vamos fazer, cada um faz a sua parte, a gente junto vamos ver o que dá. Isso foi muito legal, e eu já coloquei isso em prática, sim, e tem funcionado muito. Percebam a importância do compartilhar, do delegar, do dividir tarefas, tudo isso o líder precisa saber.
Então, nós vamos desenvolver lideranças? Vamos. Temos que ensinar isso para os nossos liderados, para formar lideranças a partir de nós, a partir do exemplo que nós vamos dar para eles. Percebe? Então, cada fala, cada depoimento, cada experiência vivenciada aqui traz um pouco dessa experiência de liderança e de como a pessoa se sente com um bom líder à frente, tá? Muito legal. Então, gente, o que acontece? Eu trouxe para vocês aqui esse depoimento das meninas para mostrar a importância de ter o conhecimento e de vivenciar a liderança, vivenciar, colocar a mão na massa, realmente praticar a liderança. Eu trago para vocês hoje 7 dicas que eu vou falar já já. São 7 dicas de como desenvolver os líderes e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, tá? Slide por slide, eu vou explicar para vocês quais são essas dicas, que a gente vai encerrar essa aula de hoje aí realmente no ápice, para vocês ficarem mais seguros para desenvolver essa liderança. Lembrando a vocês que essa formação é de 4 dias, apenas, terminamos hoje. 4 dias, passou tão rápido, né? 8 horas. Isso é apenas 10% de tudo o que nós ensinamos e praticamos no curso. Eu estou dizendo 10%, mas é até menos, tá, gente? É menos, porque a gente entrega muito, muito mais. Assim como tudo na vida, gente, é preciso ter conhecimento. Acabei de falar isso. Para você ter um resultado melhor em tudo aquilo que você faz. Sem conhecimento, não dá. Quanto mais a gente conhece, mais a gente estuda, mais nos aperfeiçoamos, mais nós somos capazes. Eu sei que vocês estão aqui exatamente por isso, porque vocês querem aprender a ser líderes melhores e fora da caixinha. Deus, gente, nos dá a força e a sabedoria. Sim, nós temos fé nele, nós sabemos que ele está à nossa frente. Ele vai nos dar essa força, não vai nos dar sabedoria. Mas o conhecimento depende de cada um de nós, de buscar e aprender. Tem gente que pede para o Espírito Santo ajudar, mas não vai estudar, mas não tem conhecimento. Como é que o Espírito Santo vai agir? O Espírito Santo vai agir na nossa vida, ele está aqui dentro de nós, ele vai agir a partir daquilo que nós conhecemos. Não dá para sair fazendo sem ter conhecimento. Não dá para ser um líder top, eficiente, sem entender de liderança. Por isso, muitas pessoas se sentem enfraquecidas, se sentem até desmotivadas na sua liderança, porque não sabem. E não sabem, às vezes, tão pouco, algo que precisa, o básico, pelo menos, que vocês estão fazendo aqui, para uma base para ser um líder melhor. Nós desenvolvemos, eu e o Mário, o curso de liderança fora da caixinha, porque nós sabemos a dificuldade que os líderes passam. Nossa proposta aqui é catequese e agora é liderança, porque na sequência a gente percebeu que era importante ensinar sobre liderança também. Muitos de vocês, e a grande maioria, têm muita boa vontade, principalmente dentro de comunidade, dentro de igreja. As pessoas têm muito boa vontade. Isso é maravilhoso, já é um primeiro passo. Mas falta competência, e a competência só é adquirida a partir do conhecimento e da prática. Senão você buscar conhecimento em literatura, fica só na teoria, mas não coloca na prática. O Mário ontem falou, o curso vai ajudar no conhecimento e na prática. E vocês vão aprender a liderar e vão ser avaliados, melhorando a sua performance de liderança. Como é que eu estou liderando hoje? E ninguém está aqui para criticar, para meter a boca. Nós estamos aqui para ensinar, para ajudar você. Lembra a Eusa? A Eusa vinha, trazia para mim as dificuldades dela, eu orientava ela, ajudava ela na medida do que ela alcançava, e ela foi avançando. Ela foi melhorando a performance dela. Quem está aí pensando, gente, e gostaria muito de fazer esse curso, por favor, faça o seu cadastro. O Mário vai fazer contato com você. Não desanime. Você sabe que o medo nos protege, mas ele também nos aprisiona. E isso é muito triste, porque quando a gente fica preso, nós somos impedidos de avançar. Você não consegue evoluir. O medo é tão grande que você fala que ele te paralisa, você fica engessado. E aí você não consegue crescer, você não consegue desenvolver.
É preciso desafiar esse medo, sempre, todas as vezes que você está com medo, gente, é porque você está numa linha prestes a romper para você dar um salto maior. Porque o medo, então você está ali, na beiradinha, saindo desse estágio que você está, desse momento que você está, você cresceu até aqui. Agora você quer romper essa trava. A hora que você está aqui para romper essa trava, dá muito medo. Por quê? Porque o que está aqui em cima é algo novo, que você não conhece. E se você não se esforça, se você não vence esse medo, você vai continuar aqui embaixo, fechado. E aí, você não consegue enxergar novos horizontes e novas possibilidades. E eu sei que tem muita gente que tem medo. Tem gente que falou, eu li em algum comentário, acho que na avaliação, alguém falou assim, eu tenho medo porque eu não sei mexer com tecnologia. Gente, eu tenho alunos meus de 80 anos de idade, ou 80 ou quase 80 anos, tá? E pessoas que não sabiam nem o que era uma plataforma, não sabia como pegar um celular e usar um celular, tinha dificuldade. Mas nós fomos devagarzinho, orientando, instruindo, e essas pessoas modificaram suas vidas. Elas dão testemunho do tanto que elas avançaram. E a gente fica muito feliz, porque isso é sair da caixinha. Isso é você romper o seu medo e você falar, não, eu posso não saber. Hoje eu não sei, mas amanhã eu vou saber. Amanhã eu tenho quem me ensine. Eu vou correr atrás, eu vou chamar alguém mais jovem e vou pedir ajuda. A minha mãe tem 80 anos. Ela tem redes sociais, ela tem tablet, ela tem celular, ela tem computador, ela trabalha, ela ama, ela fuça, ela não tem medo. Ela não tem medo. Ela aprendeu que mexer nas tecnologias, na informática, não tem problema nenhum. Assim como eu sei que tem pessoas que têm 60 anos e que não conseguem mexer. E tá tudo bem, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Então, se você tá com medo, que é por causa da tecnologia, bora lá, a gente está aqui para te ajudar, tá? E a gente vai facilitar isso para você não ficar para trás. Então, isso não é desculpa, tá bom? De dizer que a tecnologia, você tem medo, tá? Então, o medo, gente, entenda que ele também nos paralisa, ele nos aprisiona. A paralisar a gente sabe, né? Ele nos aprisiona. O primeiro passo para a gente atingir um objetivo, gente, o primeiro passo é querer. Você quer? Quando a gente quer de verdade, e isso passa a ser o nosso propósito, nosso objetivo da nossa vida, nada nos impede de conseguir e seguir em frente. Nada. Porque é aquilo que a gente quer. Eu quero muito. Percebe? Veja algo que você quis muito na tua vida. Você não conseguiu? E se você ainda quer, você está lutando para conseguir? Você está fazendo o seu melhor para conseguir? Tanto na igreja, quanto a sociedade, tanto um quanto o outro, precisa de líderes que deem o seu depoimento cristão, de humanidade e de amor ao próximo, através de uma liderança diferenciada, que valoriza o outro, que respeita, que incentiva a ser melhor a cada dia. Que não fica segurando só para si, que não vive de mimimi, de achar que o outro vai achar isso, vai achar aquilo, ou então que você vai entregar um para ele e ele vai te passar uma rasteira. E se passar rasteira, você levanta, roda a baiana e começa de novo, tudo de novo. Os melhores líderes que levaram tombos, que faliram, eles recuperaram tudo e ainda dobraram o seu patrimônio. Então, você não pode ter medo de que você é capaz. Primeiro, você tem que querer. Como eu já disse, o Mário já deve ter colocado aqui no chat o link para facilitar. Aí, ó, facilitador, para quem quiser fazer a inscrição. Então, já faça a sua inscrição. Faz lá um cadastro, pelo menos para você tirar dúvidas, para você saber algo mais. Raquel, estou com alguma dúvida, posso lá no particular perguntar? Pode, o Mário está lá para responder. Muitas vezes, gente, o tempo passa e ele não volta mais. E a oportunidade também passa. E nós estamos dando essa oportunidade para essa primeira turma, que é uma oportunidade muito diferenciada, tá? Outra coisa que recado que eu quero dar para vocês. Verifique a possibilidade da sua paróquia ou a sua empresa pagarem esse curso para você. O Mário falou aqui no começo que
uma aluna nossa, a Rosângela, pediu o curso de presente para o marido dela, e ele deu o curso para ela. Então, ela não tinha condição, talvez, de comprar naquele momento, ela pediu para alguém para dar de presente para ela. Dá um presente de Natal, dá um presente de aniversário, dá um presente como uma esposa querida, enfim, merece, pede. Assim também a sua empresa. A sua empresa precisa de bons líderes. A sua comunidade, a sua paróquia precisa de bons líderes, de líderes que vão formar novos líderes. E às vezes a gente não pensa. A gente não pensa que, poxa vida, eu vou fazer o meu melhor. Eu quero fazer esse curso para ajudar a minha comunidade. Eu quero fazer esse curso para eu ajudar a minha igreja. Quero fazer esse curso para ajudar a minha empresa. Eu vou pedir para o meu chefe pagar uma parte, pagar um terço, um quinto, metade, ou pagar tudo, e vou facilitando. O que eu posso fazer? Gente, um líder toma iniciativa, tem proatividade. E eu estou ensinando já vocês isso aqui, tá? Então, não desanimem. Você quer muito fazer? Então, corre atrás. Como eu falei, muitos alunos nossos conseguiram o apoio do padre e pagaram o curso deles lá de catequese. Fazem rifa, fazem trabalho extra, paga à vista ali, porque falam, nossa, eu levantei um dinheiro aqui, vou pagar já, porque eu fico mais tranquilo. Por quê? Para mergulhar para águas mais profundas, porque quer saber mais. Então, vocês pensem nisso, tá? Fiz uma brecha aqui para falar um pouco sobre isso com vocês. Hoje, até meia-noite, você ainda ganha a tal da... Não é a avaliação do curso, não. É uma avaliação de perfil comportamental. Quem comprar hoje vai ganhar essa avaliação de perfil. O Mário vai entregar para você pessoalmente o seu perfil. Seu perfil comportamental, como você é, como você será, para você se conhecer mais. E vai te ensinar como aplicar isso nos seus liderados também. Tá bom? Então, você vai poder aplicar isso, vai conhecer melhor a sua equipe, para valorizar as competências da sua equipe, para ajudá-los a se desenvolverem também. Bora lá? Bora lá? Pois bem, gente, deixa eu falar aqui para vocês aqui, vou fazer um resumo da... Opa, peraí que eu tenho que compartilhar aqui, não estou conseguindo compartilhar. E já vou dar para vocês as sete dicas de como desenvolver, tá bom? Vou trazer aqui para vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Nós, então, desenvolvemos o curso de liderança fora da caixinha. São 5 módulos. O que tem dentro desses módulos? Preocupações comuns, para você perceber que você não está sozinho. Entendendo de gente e da gente, porque você aí vai conhecer a si mesmo ainda mais. Comportando-se bem, como um líder deve se comportar. Um trabalho em equipe. Ontem a gente deu uma degustação sobre o trabalho em equipe. E desenvolvendo a liderança, que hoje também é uma degustação, são dicas que eu vou dar. Lá a gente vai trabalhar um pouco mais profundo nisso. Lembrando que aqui nesses módulos, eu vou entregar para vocês mais um módulo, que é o módulo de autoconhecimento lá do curso de catequese. Ele está voltado para a catequese, mas como os catequistas mesmos dizem, serve para a vida. Então, a hora que eu falar de catequese, você aplica na sua realidade e você vai ouvir e vai aprender. São 14 aulas sobre autoconhecimento, onde você vai se conhecer mais, vai passar a compreender melhor o outro também, tá? As aulas são gravadas, são online. Online significa o quê? Posso assistir na hora que eu quiser, desde que eu tenha uma internet. Tem internet? Posso assistir. Vou lá entrar no link, na plataforma e vou assistir a aula, ok? Liberada por módulos. O que significa isso? Cada módulo é como se fosse um bloco. Imagina um livro. São vários livros, então são vários módulos. No livro 1, que eu vou falar de, por exemplo, preocupações comuns, tem várias aulas. Então, tem várias aulas de, como é que chama que eu falei aqui? Preocupações comuns, várias aulas de preocupações comuns. Então, eu vou liberar um módulo, como se fosse um livro, e vou entregar lá os vídeos todos daquelas aulas todas daquele módulo. Aí você assiste quando você quiser, na hora que você quiser. Daqui um mês, depois que eu lançar o primeiro, vai o segundo. São 5 módulos e mais o módulo de autoconhecimento. Então, são 6 módulos que vocês vão ter, para vocês assistirem. Quando quiser, Raquel, eu quero assistir 5 aulas de uma vez só. Posso? Pode. Pega a sequência e assiste. Faz uma Netflix da liderança fora da caixinha. Tá certo?
Então, vai liberar por módulos mensais. Você pode assistir quando quiser, onde quiser, na hora que você quiser, tá? Tem 5 encontros online comigo e com o Mário, ou comigo, ou com o Mário, ou com os dois. Então, vamos ter encontros, não é presencial, é online, ao vivo. Ao vivo significa eu, vocês, juntos aqui no mesmo momento, ao vivo. Não é gravado. Vai ser gravado, mas é ao vivo, eu vou falar com vocês. Vocês vão poder perguntar e eu vou responder igualzinho tá aqui, tá? São 5 encontros. E pode acessar pelo computador, pelo celular, pelo tablet, aonde você quiser, tá? Duração do curso. Perguntaram isso também. Eu falei, 6 meses de curso. Vou liberar 6 módulos, 5 módulos, mais um bônus. Então, 1 por mês. Então, 1 por mês, você vai ter lá 8 aulas, 7 aulas, 12 aulas, quantas aulas tiver dentro do módulo, você já vai assistir a hora que você quiser, quando você quiser. Mais ou menos 80 horas de aula, vai dar mais do que isso, mas uma média de 80 horas. Módulos de aulas liberados, repetindo, 1 vez ao mês. Recebe um bloco de vídeos e você vai assistindo os vídeos na sequência, ok? E mais, nós vamos dividir vocês, alunos, em grupos de 5. Vocês vão ter mentorias conosco. Mentoria é o quê? É uma supervisão, é uma troca de experiência. Vocês vão trazer as dificuldades de vocês, nós vamos trazer a nossa experiência para vocês e auxiliar vocês a serem melhores, tá? Vocês vão ter a prática de liderança nesses grupos, como o Mário falou, porque cada mês um vai assumir a liderança do grupo, vai ter supervisão e avaliação da própria equipe, vai avaliar você. Você fala, poxa vida, próxima vez eu vou ser melhor. Ai, que legal, consegui, fui bem. Enfim, é muito legal isso, tá? E vocês vão receber um certificado no final do curso, tá? Tudo isso aqui, gente, que é o curso, é o que eu trago para vocês um resumo de ontem, tá? Quem não assistiu ontem está vendo aqui agora, que é esse curso de 6 meses. Ah, Raquel, mas quanto que custa esse curso? Esse curso tem um valor inicial de 2.000, eu nem coloquei aqui, 2.457, 497, 1.497. Tá com desconto de 60%, R$ 1.600, vocês estão ganhando de presente. Quase que o dobro do valor que vocês vão pagar. Vai pagar à vista 997, tá? Que é o 997 à vista, ou em 12 parcelas de R$ 99,50. Quem fechar até hoje, à meia-noite, ganha a avaliação do perfil e como aplicar a avaliação na equipe. Raquel, não sei se eu vou gostar. Será que eu vou gostar? Aí eu vou dizer para você assiste 30 dias, 1 mês, você assistiu todas as aulas. Não gostou? A gente devolve o seu dinheiro. É a nossa palavra aqui ao vivo para vocês como garantia. O risco é todo nosso, tá? Então, compre o curso, que se for problema, a gente devolve para você, tá? Então, lembrando que é à vista 997, parcela 12 de R$ 99,50. Raquel, eu quero pagar em 4 parcelas. Pode também. Conversa com o Mário, vai lá, faz seu cadastro, conversa com o Mário, e aí ele vai explicar para você qual é o valor da parcela, tá bom? Quem não fechar hoje, pode fechar até domingo que vem, que é o prazo limite para as inscrições do curso. Bora lá, gente? Então tá. Então, para quem está interessado, não perca essa oportunidade, tá bom? E eu vou continuar com vocês aqui agora para a gente finalizar o nosso tema de hoje, que é como desenvolver lideranças, desenvolvendo liderança. E eu vou trazer aqui 7 dicas para vocês colocarem em prática, tá bom? Quais são essas 7 dicas? Vou compartilhar com vocês aqui, peraí. Compartilhando com vocês, então, 7 dicas de como desenvolver líderes. Como que vocês vão desenvolver as lideranças aí? Primeiro, observe e identifique as competências que podem ser aprimoradas. Então, vamos lá, gente. Vou deixar o slide aqui e vou falar um pouquinho com vocês. Você está aí na sua equipe, você é um líder e você quer despertar, desenvolver a liderança em alguém para daqui 1 ano, 2 anos, essa pessoa assumir o seu lugar. Essa é uma possibilidade. Ou você é um coordenador e você quer ter outros coordenadores abaixo de você para liderar outras equipes. Também é uma forma.
Ou você ainda não é líder e você quer desenvolver a sua liderança. Ou você quer ajudar alguém a desenvolver a liderança de outras pessoas. Então, qual é a dica? Número 1, observe e identifique as competências que podem ser aprimoradas. Já falei muito aqui sobre isso, que é para observar, é um dos mandamentos, uma das dicas que nós demos, observar as pessoas. Sempre vai ter alguém que vai nos mostrar algo que essa pessoa é boa, que ela sabe fazer, que ela é competente. Todo mundo tem competências. Não podemos dizer, essa pessoa não tem competência nenhuma, mas não, ela tem competências. Essas competências podem ser aprimoradas? Podem, sempre, todos os dias. Nós podemos e devemos aprimorar competências nossas e do outro também. Então, a primeira coisa que você vai fazer é observar e falar, puxa vida, essa pessoa tem um jeito tão especial, ela é tão diferente de mim, mas ela tem um jeito tão especial que se eu ajudá-la a aprimorar essa competência dela, ela pode ser um líder muito bacana. E você começa a valorizar isso. Nós vamos ver que uma das dicas é a valorização. Então, observe e identifique as competências, tá bom? Segundo, dê espaço para as pessoas exporem suas ideias. O que a Elza fez ontem? Ela abriu, na reunião de catequistas, ela simplesmente abriu um espaço para as coordenadoras exporem as suas ideias. E aí elas trazem, você tem que estar aberto para isso, porque não adianta nada você dar um espaço para as pessoas exporem ideias e você está fechado para essas ideias. Então, dar espaço significa se abrir, desapegar-se, olha mais um mandamento, esvaziar-se dos seus achismos, das suas certezas de que tudo que você faz é o melhor. Abra-se para que o outro se posicione, o outro traga novas experiências. Então, dê espaço. Quando você der este espaço, você vai perceber que as pessoas estarão falando sobre aquilo que elas acreditam, aquilo que elas gostam, aquilo que elas sabem fazer. E dessa forma você entra para o primeira dica, observando a pessoa naquilo que você deu espaço para ela fazer. Então, se você não sabe que você tem que observar e identificar as competências, quando você dá um espaço, você só dá o espaço e fecha. Opa, mas eu aprendi que eu tenho que observar, eu aprendi que eu tenho que ver qual é a competência do outro. Então, agora eu vou dar um espaço para eu poder, então, perceber, receber essas ideias e identificar quais são essas competências que eu posso ajudar o outro a aprimorar na liderança dele. Show, né, gente? Top. Fala sério para mim. Fala aí, gostou? Tá gostando? Faltam mais 5. Incentive a autogestão e a proatividade. O que significa isso? Quando um líder, ele faz tudo para os seus liderados, ele não está promovendo e nem incentivando a pessoa a fazer algo que ela acredita que ela é capaz. É a autogestão. Eu vou fazer algo que eu me sinto capaz e eu consigo fazer, mas se você não dá esse espaço para ela, você não está incentivando isso, ela desenvolver algo que ela é capaz. E menos ainda, a proatividade, que é ela tomar iniciativa. Se você não se abre para isso, você não está incentivando a proatividade do outro. Às vezes a pessoa chega com uma ideia, lá, ó o menininho aí trazendo uma ideia, uma lâmpada é sempre uma ideia, não é? Vai dar uma luz. Opa, tive uma luz aqui, tive uma ideia. Quando a pessoa traz uma ideia, eu vou agora chegar perto de vocês, espera um pouco. Quando uma pessoa traz uma ideia, e é uma ideia muito esdrúxula para a tua cabeça, uma ideia que você fala assim, não é possível que essa pessoa trouxe essa ideia. E você fica indignada. Ao invés de você ficar indignado ou indignada, faça a seguinte pergunta, anota, escreve agora isso que eu vou te falar. Escreve aí.
Se alguém chega com uma ideia esdrúxula, uma ideia que não tem nada a ver, totalmente fora do parâmetro, totalmente fora da caixinha, não pode falar porque tem que ser fora da caixinha, né? Mas fora de contexto, o que você vai falar para essa pessoa? Ah, imagina, você tá louco, isso não tem nada a ver. Não, você não pode falar isso. Você não pode chegar e fazer uma cara do tipo, Aff, Maria. Também não pode. Também não pode. Se você é o líder, se você está... você tem que estar aberto, né? Acabamos de falar, para acolher, para novas ideias, e a pessoa trouxe novas ideias. Então, você vai falar para ela o seguinte: interessante a sua ideia, muito diferente. Escreve aí. Interessante a sua ideia, muito diferente. Estou esperando vocês escreverem, tá? Porque vocês vão decorar isso. Aí, em seguida, você vai falar assim: como você acredita que pode fazer essa ideia aí? Como você acredita que pode alcançar esse objetivo? Ou realizar isso que você está falando? Essa ideia que você está trazendo? Volte para a pessoa, ela traz para você a ideia, o que você vai fazer? Você vai dialogar com essa pessoa. Você vai dialogar. Porque se você der corda para ela, ela vai soltar para que você compreenda aquilo que naquele primeiro momento você não entendeu. Então, na hora que você pergunta para ela, como, que interessante, diferente, como que a gente pode fazer isso? O que você sugere que a gente possa fazer para chegar nisso? E aí você vai acolher todas as ideias, fazendo sempre essa pergunta. Como que nós podemos fazer isso? Eu tenho um curso, eu vou falar de outro curso. Tem um curso aqui da Catequese Fora da Caixinha, que chama Como Planejar uma Catequese Fora da Caixinha. Isso é para a vida também, tá, gente? Eu ponho catequese porque eu trabalho com catequese. Como planejar uma catequese fora da caixinha. Então, como planejar o objetivo que você quer na tua vida. E eu falo disso. Eu ensino isso, inclusive, tá? Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem várias ideias, várias pessoas trazendo ideias, você tem que estar aberta para que eles expliquem o modo que vai fazer. Muitas vezes, gente, a pessoa tem tão boa intenção, mas ela só traz a ideia como para ela participar, mas ela não sabe como fazer. Isso não significa que não vai ser feito ou que não pode ser feito, mas significa que talvez não seja o momento daquilo acontecer. Mas isso não significa que você deve desprezar. Você precisa apenas compreender por que a pessoa trouxe aquela ideia, o que está por trás daquela resposta dela. É apenas um desejo de participar e dar uma resposta sem pensar? Ou ela realmente está disposta a colocar a mão na massa e fazer acontecer aquela ideia dela? É muito legal, é muito legal. Aprenda isso, coloque isso em prática. Se você sair daqui hoje tendo aprendido só isso que eu acabei de falar, é estar aberto a novas ideias e como responder a essas ideias, se você estiver aberto para isso e aprender só isso, eu vou me dar por satisfeita, tá? Vou me dar por satisfeita. Porque isso é fundamental, isso significa abertura total, para você ouvir o outro, o que é que o outro quer, como que nós podemos fazer isso? Gostou da ideia? Gostou da dica que eu dei aqui para vocês? Vamos lá, vamos continuar, vamos para a próxima. Avançando, hein? Avançando. Isso tudo, o que você está fazendo? Você está... eu estou trazendo para vocês dicas de como desenvolver lideranças. A sua e a do outro também, né? Então, quando você incentiva ele a ser proativo, a autogestão, você está desenvolvendo uma liderança e está enxergando a possibilidade de uma liderança. Agora, Mário, vou falar de feedback, aí eu vou deixar você falar, tá? Qual é a quarta dica que eu trago de hoje? Dê feedback para os seus liderados. Dê feedback. O que é dar feedback? É você dar um retorno para a pessoa
daquilo que ela está fazendo dentro da equipe, dentro do projeto, dentro da empresa, dentro da equipe. Então, você é líder, você tem que dar um feedback para essa pessoa. Como é que anda o trabalho dela? Até porque, se não estiver indo bem, você vai ter a obrigação de ajudá-la a sair lá do rostinho vermelhinho triste, uma nota ruim, para ele ir para o vermelho, para o verde, desculpa, sair do vermelhinho e ir para o verde, sorridente, né? Então, é o sinal vermelho, o sinal amarelo, o sinal verde, vem mostrando isso. Então, o feedback, gente, é uma avaliação, é um retorno daquilo que a pessoa faz. E isso é muito importante, as pessoas precisam de ter esse feedback. As pessoas precisam saber como elas estão avançando no dia a dia delas. Às vezes elas estão tão empenhadas e o líder não tem uma palavra, não tem um olhar de incentivo, a pessoa fica sem saber como é que eles estão pensando, o que estão achando, a pessoa se torna insegura pela falta de um retorno, de uma resposta, de uma palavra de estímulo ou de correção, ou de apoio, ou de crítica construtiva, enfim. Super importante o feedback. Então, um líder, para você desenvolver a liderança dele, você quer que ele seja alguém melhor? Dê feedback para ele. Mário, traz para a gente a sua experiência que você gostaria de trazer. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no bastidor hoje, cuidando das inscrições de vocês, respondendo aí as questões de vocês referente à entrada de vocês na formação, tá bom? E sobre feedback, gente, eu sempre tive muita dificuldade em receber e dar feedback. Porque, na verdade, quem tem dificuldade de dar também tem dificuldade de receber, tá? Então, é uma coisa que quem tem dificuldade de dar também pode perceber que tem dificuldade em receber. E uma certa vez eu aprendi, agora não me lembro quem, um tal de feedback sanduíche, né? E o que é o feedback sanduíche, gente? Se não me engano, foi Roberto Chiniachik, mas eu não tenho total certeza. E o que é o feedback sanduíche, gente? Ele faz todo sentido. O feedback sanduíche é assim, você pega algo que você quer falar para a pessoa, porque também, gente, se a pessoa faz alguma coisa errada, que você não gostou, que está fora do combinado, né? É algo que vai prejudicar ela e até a equipe. Se você não fala nada, você não está só prejudicando a você mesmo, você está prejudicando aquela pessoa também que não recebeu o feedback, porque ela não vai poder melhorar com o teu comunicado, tá? Mas, assim, não é de qualquer jeito que se dá feedback, né, gente? Quando a gente aprende feedback sanduíche, que é nada menos que você começa o feedback sanduíche chamando a pessoa e falando algo bom sobre ela, algo bom que ela faz. Então, vamos supor que alguma pessoa, ela chamou a atenção de uma criança de uma forma rude, né? E você viu e você se incomodou com aquilo, né? E, de repente, foi num momento específico que a pessoa nem percebeu, né? Então, como é que você vai dar esse feedback para a pessoa? Você vai falar assim, oi, pessoa, tudo bem? Né? Nossa, você é uma pessoa que tem essa facilidade, né, de conversar com as pessoas, principalmente com as crianças, né? Você é muito boa nisso, né? Então, você dá um feedback, primeiro, positivo, tá? Então, a sanduíche começa com o positivo. Não começa já, não, falando mal ou daquilo que ela fez de errado. Não, você começa uma coisa positiva. Depois, você vai falar daquilo que ela fez, que você viu. Você fala, puxa vida, mas mesmo apesar de você ser uma boa comunicadora, uma pessoa que se relaciona com as pessoas, eu vi tal dia que você foi meio rude com aquela criança ou com aquela mãe. Nossa, nem parecia você, porque você, né, sabe fazer isso tão bem. Então, presta atenção quando você estiver assim, assada, meio nervosa, meio correndo, que às vezes você faz isso e fica meio ruim para você, meio ruim para a nossa equipe, tudo bem? Então, você deu o recado, e aí o final do sanduíche é você reiterando o lado positivo dela.
E eu tenho certeza que a partir desse comentário que eu fiz com você, você vai ficar mais atenta ainda, porque você também é uma pessoa super atenta. Eu sei que você gosta de melhorar e você quer melhorar cada vez mais, né? Então, começa falando positivo dela, depois fala o que ela fez de negativo, depois fala o que ela fez de positivo de novo. Então, essa é uma experiência que serviu muito para mim, né? E eu procuro utilizar e dá super certo. Porque a pessoa, ela foi chamada a atenção, ela entra sorrindo e sai sorrindo, né? Porque a maioria das vezes, quando você chama atenção e só dá um feedback, só fala uma coisa ruim da pessoa, ela sai meio triste, né? E às vezes isso acaba até criando uma indisposição entre você e ela, e às vezes ela acaba nem aprendendo, ela acaba se fechando com isso. E o feedback, ele começa no positivo e termina no positivo, então acaba dando tudo certo. É isso, gente. Beijo. Obrigada, Mário. Obrigada pela sua participação. Sempre que nós nos depararmos com pessoas difíceis, porque uma situação difícil, ela é causada por uma pessoa difícil. A pessoa é difícil. Quando nós trazemos para a nossa prática, para o nosso dia a dia, o nosso conhecimento, tudo fica mais fácil. E lembre-se como é bom ter pessoas difíceis. O que é ter pessoas difíceis? É uma pessoa que ela está sendo vista sob um olhar que não está adequado àquilo que ela quer, àquilo que ela almeja. A pessoa que quer o título, ela deve ter um perfil vaidoso, ela tem um perfil que ela tem necessidade de autoafirmação, de reconhecimento. Ela não quer abrir mão disso. Ela não quer abrir mão disso. Quando você conhece esse perfil da pessoa, e, gente, a gente não está aqui para rotular, porque o autoconhecimento é uma riqueza, tá? É um acréscimo, é um crescer, e não um diminuir. E apontar o dedo para o outro e falar assim, você é assim, você é assado, por isso que está acontecendo isso. Não. Todo conhecimento é para agregar, é para fortalecer. Quando você se depara com uma pessoa que tem esse perfil, que você está achando que ela está ali pelo título, que você está achando que ela não tem vocação, e que ela rejeita, enfim. Vamos identificar essa pessoa, e isso é muito legal, porque vocês são capazes, vocês agora no curso de liderança vão aprender mais ainda, são capazes de analisar, de observar, de escutar além das palavras, como Jesus escutava além das palavras, nós também somos capazes de escutar. Por quê? Porque quando a gente conhece e se abre para conhecer o outro, por que ele faz assim? Por que ele age assim? É tão diferente de mim, e que bom que ele é diferente de mim, porque eu tenho coisas para aprender com ele. Ah, mas isso que ele está fazendo eu não gosto. Você pode não gostar, você talvez não tenha uma visão. O Mário, quando me conheceu, ele também não gostou nada de mim, pode ter certeza. Ele já falou isso para mim. Teve coisas ali que ele falou, Raquel do céu, tinha vontade de sumir. Por quê? E a gente foi aprendendo um com o outro, porque somos diferentes. E eu estou falando de parceria, né, de trabalho, de estar sempre junto, enfim. Então, você está lá, na parceria, dentro da sua comunidade, com uma líder assim, vamos entender quem é essa líder? Eu faria um estudo aprofundado dessa pessoa para você descobrir o que essa pessoa mais ama, o que é importante para ela, para você valorizar, né, para ela, mostrando para ela que você reconhece os valores que ela tem. Gente, não existe ninguém no mundo que rejeita carinho. Não tem ninguém que rejeita um reconhecimento. Mesmo que a pessoa não goste de reconhecimento, não faço para ter reconhecimento, todo mundo gosta. Todo mundo gosta, como gosta de ter um retorno, um feedback. Como é que eu estou indo? Como é que será que eu estou indo? Ela pode até não perguntar, mas ela fala. Eu, Raquel, faria. Eu pegava essa pessoa durante um mês, eu ia estudar ela com muito amor, aprofundar quem é ela, o que ela faz, qual a história de vida dela, o que ela gosta, para você poder descobrir nela o porquê de ela ser assim. Agora, ninguém é obrigado
a conviver, a amar, a bajular, a estar junto. Não precisa isso não. Mas antes de você olhar para ela e ter a primeira impressão, e né, numa dessas aulas eu já falei sobre isso, né, que observar é enxergar além do que você está vendo, e Jesus nos ensina isso, se eu não me engano, está nos mandamentos do líder cristão, é você enxergar o que está por trás. O que ela tem de bom que você pode se aproximar dela. O que você pode pedir para ela ajudar você em alguma coisa que ela é muito boa e que ela não tem como negar. Ela não tem como negar. Porque só ela sabe fazer. E você vai pedir exatamente para ela. Isso é valorizar. É valorizar a equipe, valorizar a parceria. Tá bom? Então fica aí essa dica para você de ter esse olhar para o outro. Como que Jesus está olhando para ela? O que Jesus está enxergando nela? Porque ele enxerga o que está por trás, o que está dentro, o que vai vir depois, ele já sabe tudo. Nós vamos ter que estudar, nós vamos ter que aprofundar um pouco mais nisso. Tudo bem? Bora lá. Vamos agora, então, avançar para mais uma dica, para a quinta dica, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos ver qual é a quinta dica? O Mário ajudou a gente aí no feedback, trazendo a experiência dele também, né? E a gente aprende, você vê? A gente aprende, tá? O Mário, eu acho que você aprendeu o sanduíche feedback com o Jerônimo Temel. Eu acho que foi. Bora lá. Ó, 7 dicas. A quinta dica é: disponibilize ou incentive treinamentos e formações para desenvolver líderes. Tá? Você quer desenvolver um líder, você está vendo que ele tem uma capacidade, ou que falta um conhecimento, então, ou é para aprofundar, ou é para gerar um conhecimento, você vai disponibilizar ou incentivar treinamentos e formações. Ai, Raquel, mas eu aqui não tenho, eu nem imagino, na minha paróquia não tem, a minha empresa não está oferecendo. Gente, hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet, nem que seja na rua, na cidade, no bairro, em algum vizinho, um mercado, em algum lugar tem. Senta ali um minutinho, tira 10 minutos do seu dia para você entrar na internet e buscar informação, treinamento, formação, assim como vocês estão aqui, e pagar uma taxa mínima para vocês fazerem esse treinamento. Tem muitos treinamentos gratuitos, tem muitos vídeos no YouTube, muitos, só da catequese fora da caixinha, para quem é catequista, são 800, quase 900 vídeos gratuitos, abertos, para vocês aprenderem. Então, disponibilize, mostre, como eu estou mostrando para vocês, possibilidades, mostre para a sua equipe, para você desenvolver novos líderes, que existem cursos que eles podem fazer. Tem condição de pagar? Vai lá, assiste um curso, compra um curso. Não tem condição de pagar? Investe aí um tempo para você trazer o seu conhecimento para eles, disponibiliza o conhecimento que você tem para eles. Então, quinta dica de como desenvolver líderes: disponibilizar ou incentivar treinamentos e formações. Tá bom? Próxima dica, vamos lá? Valorize o desempenho das pessoas. Gente, como é importante a gente valorizar aquilo que a pessoa está fazendo. Isso aqui tem um pouco a ver com feedback, mas isso aqui eu entendo que é mais espontâneo. Tá? Aconteceu, está fazendo, a pessoa está se empenhando, independente de ela estar atingindo ou não, ela está dando o melhor dela, ela está fazendo tudo que ela pode. Valoriza isso, valoriza cada minuto. E valorizar significa você olhar para a pessoa, dar um sorriso, dar um Wi-Fi aí com ela, de alguma forma você vai poder demonstrar que você está reconhecendo, que você está valorizando o desempenho. Às vezes, um bombom que você dá, uma palavra que você dá, um gesto que você faz, é uma forma de você valorizar o desempenho dessas pessoas. Alguém fez algo que não é para você, não é para nada, alguém fez algo positivo, valorize aquilo, é bom para a própria pessoa, ele fortalece
o autoconhecimento, ele fortalece a autoconfiança dele mesmo, e isso vai fortalecendo para ser um futuro líder. Valorize, tá bom? E a sétima dica é mostre uma razão para a liderança. Mas o que é isso, Raquel? Mostrar uma razão para a liderança. Às vezes a gente vai chamar alguém para ser um líder, tá? Então, você vai chamar, eu chamei a Josiane para ser uma líder. Aí, eu falei para ela, Josiane, eu mostrei para ela uma razão, eu dei para ela uma razão para ela ser líder. Primeiro, olha para você ver, foi ela que trouxe a ideia. Ela trouxe para mim uma ideia, eu comprei a ideia, ou seja, opa, essa ideia eu compro, eu estou junto com você. Então, estamos aí meio a meio. Ao invés de eu sou líder, ao invés de eu assumir a liderança do projeto que ela me trouxe, eu a coloquei como líder. E eu disse para ela, você trouxe essa ideia. Lembra que eu falei para vocês aí anotarem? Que ideia incrível! Diferente, eu amei a sua ideia. Como que nós podemos fazer isso? O que você está pensando? Eu questionei a Josiane. Perguntei para ela de que forma que isso ia acontecer. Aí ela trouxe a experiência dela, a necessidade dela, lá da Alemanha, que ela mora lá, e ela falou, Raquel, eu estou precisando disso. A gente poderia formar uma equipe e desenvolver um material. Falei, pois bem, então eu tenho nomes, ela não sabia quem que ela poderia chamar, eu já tinha alguns nomes aqui de alunas, de catequistas mais próximas, dentro da catequese fora da caixinha, e eu falei para ela, nós vamos formar a equipe, o Espírito Santo vai inspirar os nomes que eu vou falar, vou te passar os contatos e você vai formar esse grupo. Ela fez os contatos, ela chamou o pessoal, ela formou o grupo, ela deu o nome do grupo, ela coordenou esse grupo, ela esteve à frente desse grupo. Então, ela foi uma coordenadora da equipe e eu fui a coordenadora dela junto com essa equipe. Então, eu falava com ela direto muitas vezes, outras vezes eu falava junto com toda a equipe, trabalhava junto, outras vezes não trabalhava com ninguém, elas traziam tudo e eu ia lá e dava o meu parecer em cima do trabalho delas. Então, percebe que eu mostrei para ela a razão da liderança dela, porque ela disse, eu tremi de medo, porque eu não tenho perfil de liderança, e ela depois disse para mim, Raquel, eu sou um perfil que não é líder, eu não gosto de mandar nas pessoas, eu não gosto de dar ordem para as pessoas, e ela, sem precisar mandar, sem precisar dar ordens, ela liderou, ela colocou o grupo no eixo, as pessoas faziam tudo aquilo que precisava fazer. Não é o que o líder quer, mas é fazer o que precisa fazer. O líder está ali apenas para juntar o pessoal, para colocar todo mundo no caminho. Alguém está saindo para cá, ela chama para o grupo caminhar para atingir o objetivo. Então, o que você tem que fazer? Você vai mostrar uma razão para a liderança que você está oferecendo para a pessoa. Você está olhando para ela e você diz assim, essa pessoa é capaz de assumir o meu lugar daqui a um tempo. Ou essa pessoa é capaz de assumir a liderança daquele grupo ali. Ou essa pessoa é capaz de assumir tal liderança aqui dentro da empresa ou da comunidade. Vai lá e mostre para ela o porquê. Numa hora de uma reunião que a pessoa traz uma ideia, e essa ideia é dela e é aprovada, coloque-a como líder. E mostra para ela, sabe por que você é líder? Porque você trouxe a ideia. Porque você tem na sua cabeça uma forma de realizar isso, e eu estarei junto com você, te incentivando, te ajudando, te apoiando, te observando, te avaliando, dando feedback, se eu for a líder. Percebe? Mas eu estou formando novos líderes. Isso é muito lindo. Então, todas as vezes que você for chamar alguém para a liderança, mostre qual é a razão. Por que você está me chamando? Como assim? O que você está vendo em mim? Valorize a pessoa, mostra para ela. Porque às vezes ela tem medo. Mas quando você fortalece isso nela, mostra a razão para ela pela qual ela está sendo apontada como líder, como coordenadora, é porque existe uma razão. Muitos catequistas falam assim para mim, Raquel, eu fui chamada para ser coordenadora.
Ai, mas eu não entendo, acho que não tinha ninguém, me chamaram. E não é assim que acontece. É porque alguém viu em você, alguém viu naquela pessoa um diferencial de liderança que era o mínimo necessário para ela poder assumir e desenvolver a sua própria liderança, as suas competências, as suas capacidades para ser um bom líder. Então, queridos todos, nós estamos aqui finalizando esse evento, como se tornar um líder fora da caixinha. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês e eu quero fazer uma pergunta agora. Quero fazer uma pergunta a vocês. Primeiro, vocês gostaram? Gostaram dessas 4 aulas que eu trouxe para vocês? Aprenderam bastante? Então, eu quero trazer aquelas 3 perguntas que eu fiz lá no comecinho para vocês e quero saber se realmente isso aconteceu. Ó, você está saindo aqui conhecendo um jeito novo de liderar? Põe aí, primeira pergunta. Pergunta 1, sim ou não? Escreve aí, pergunta 1. Sim, estou conhecendo um novo jeito de liderar? Escreve 1, sim. Segunda pergunta, pergunta 2. Você está sendo aqui mais consciente que é preciso sair da caixinha? Escreve aí, 2, sim ou não? Não, não estou consciente de nada que é para sair da caixinha, não entendi nada que você falou. Então é não. Se você entendeu, se você está consciente que é preciso sair da caixinha, escreve 2, sim. E a terceira pergunta é, você está sabendo dar pelo menos um primeiro passo para iniciar uma liderança diferenciada e eficiente? Mesmo que você não seja líder, se é líder da sua vida, se é líder da sua casa, se é líder em algum momento, você seria capaz hoje, se assumisse uma liderança, de dar um primeiro passo para uma liderança diferente daquela que você já viu até hoje? Então, quero saber, escreve aí, número 3, sim ou não? Quero ver as respostas de vocês, tá? O que eu quero falar é o seguinte, espero que vocês tenham gostado, eu e Mário nos dedicamos muito para fazer esse evento para vocês, estou muito feliz, muito orgulhosa de ver vocês aqui numa sexta-feira assistindo a essa aula, nós vamos finalizar agora, parabéns para vocês, tá? Já perguntei o que foi a aula de hoje para vocês, escreve aí com uma palavra, quem quer receber certificado precisa responder as 4 avaliações, então a 4ª avaliação está aí no descritivo do vídeo, depois a gente bota lá também na comunidade, tá? E quem quer fazer o curso, está com vontade, está aí formigando, desesperado de vontade para fazer esse curso, faça a sua inscrição, converse com o Mário, para a gente poder ter você aqui junto, participando desse curso, gente, que vai ser maravilhoso. Vocês gostaram? Vocês gostaram das 4 aulas? Vocês vão amar o curso. Combinado? E vamos lá. Eu queria despedir de todo mundo, dizendo que esses 4 dias foi muito bacana, né? Esse curso de liderança, ele foi um pedido começou de um desejo dos alunos, né, que eles gostariam de se especializar em liderança. Liderança, como eu disse para vocês, não é uma coisa que nasce pronta, é uma coisa que precisa ser trabalhada todos os dias, e todos nós, por melhores que sejamos bons líderes, sempre temos que aprender. Então, esse desejo veio aí do coração aí de alguns, eu sei que tem muita gente feliz com esse curso, de estar fazendo esse curso, e vocês podem ter certeza que eu, a Raquel e toda a nossa equipe, nós vamos dar o melhor de nós, a gente cresce junto, a gente aprende junto, e vem da demanda de vocês, aquilo que vocês precisam, né? A gente vai meio que já temos o escopo do curso, está tudo construído, mas eu sei que ainda muitas coisas virão das demandas de vocês. A hora que vocês trouxerem para a gente as questões, a gente vai ainda elaborar, ainda melhorar mais ainda esse curso. Então, quem quer fazer o curso, não perca essa oportunidade de fazer agora. Não deixe para depois, não procrastine, né? Quando a gente quer de verdade, a gente dá um jeito. Eu tenho muitos e muitos alunos aqui que ganham salário mínimo e pagam uma parcela aí que é bem expressiva no salário deles, mas eles falam, vale cada centavo, porque eu estou crescendo, eu estou aprendendo. O curso você não faz para nós, ou faz para a diocese, não, você faz para você, porque o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você, né? Eu tenho certeza disso, né? A gente pode perder bens, a gente pode perder carro, casa, roupa, tudo, mas o conhecimento que a gente tem, a gente não perde. E muitas pessoas de sucesso falam assim,
pode me tirar tudo, mas eu vou e consigo tudo de novo. Sabe por quê? Porque o conhecimento e como fazer, eu sei. Então, aproveitem, gente, aproveitem. Quem quiser de verdade, né, a gente vai dar um jeito, a gente vai parcelar, a gente vai conversar para poder encaixar vocês nessa turma. Então, conversem comigo, me chamem lá no particular, lá no privado. Pode ser que eu não consiga atender todo mundo hoje, mas durante o final de semana eu vou estar disponível de plantão para conversar com vocês, tá bem? E o benefício o bônus, né, o bônus que a gente falou, que ia dar, né, do perfil comportamental, é hoje até às 23h59, até a meia-noite, tá bom? Então, a gente tem que honrar também com a nossa palavra, então, é isso. Então, uma boa sexta-feira também aí para todos vocês, bom final de semana, e não percam essa oportunidade, né, Kel? Obrigado, viu, Kel, pela parceria, obrigado aí pela formação, pela oportunidade, né, e tamo juntos, em mais um desafio aí. Com certeza, Mário, muito obrigada, viu? É sempre muito bom ter você aqui, participando junto, melhor ainda, né? Gente, então, um beijão para vocês. Deixa aqui com uma palavra o que foi esse evento de 4 dias, com tanto conhecimento sobre liderança para a sua vida, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. E para quem vai fazer o curso, a gente se vê lá. Até!